Então, Camila, muito bem-vinda. E fala um pouco sobre você, para o pessoal te conhecer. Olá, gente. Meu nome é Camila. Eu trabalho na área de cloud aí há mais ou menos 5 anos, né? Nesses últimos 5 anos. Antes eu já tinha trabalhado durante um ano, mas aí depois eu acabei voltando a trabalhar aí com as tecnologias do mundo on-premise, né? Então, efetivamente, com cloud, eu tenho dedicado aí os últimos 5 anos. Maneiro. E é um prazer imenso estar com vocês aqui nessa noite. Legal. Camila, uma das coisas que me chamou muita atenção no seu perfil, né, principalmente lá no Instagram, onde você produz mais conteúdo, eu vou deixar aqui no comentário, pessoal, quem quiser seguir a Camila, eu indico, quem tiver interesse sobre o assunto, é a versatilidade dos assuntos que você aborda. Então, você aborda desde de certificações, né? Você fala sobre carreiras, você fala sobre modalidades de negócio e modalidade de funcionalidade, modalidade de implementações e comandos. Então, o que eu queria saber de você? Qual que é o seu objetivo? Por que você começou primeiro a falar sobre cloud, né? Eu, quando comecei a decidir falar sobre redes, eu estava naquele modelo de blog e eu acabei evoluindo para o YouTube. Mas você encaixou muito bem no Instagram, assim, um negócio que me chamou muita atenção por como você consegue ensinar utilizando as limitações que o Instagram tem, né? E qual foi o seu objetivo de começar e como você se vira para encaixar todo aquele conteúdo dentro daquelas caixinhas, dos carrosséis, dos textos? Então, basicamente, eu decidi, né, criar esse perfil no Instagram, porque eu via que realmente eu vinha adquirindo muita experiência, né, com os clientes. Trabalho hoje atendo grandes clientes, realmente, aí do ramo bancário, aí, né, e também do varejo, no Brasil e nos Estados Unidos. E aí eu vi que realmente eu poderia compartilhar esse conhecimento com Ah, outras legal. pessoas. E assim, realmente tenho esse desejo de motivar as pessoas a começarem a trabalhar com cloud, porque eu Ah, vejo que legal. existe esse fantasma, existe esse mito que é algo muito complexo, que é algo impossível, e não é. E não é, de fato, cloud é algo que é acessível, né? É algo totalmente possível e que eu vejo que qualquer um pode aprender. Tá? Então, foi basicamente esse desejo aí que tem me motivado a produzir conteúdo no Instagram, né? Atualmente, eu atuo como TAM em uma organização. TAM a carreira de TAM tem algumas variações de acordo com as empresas, né? Mas, basicamente, o TAM, ele é um Cloud Advisor. Tá? Então, ele é um especialista, assim, que, na verdade, ele entende um pouco de tudo. Ele entende da parte de infraestrutura, entende da parte de desenvolvimento também, e arquitetura em geral. Então, tem uma visão, assim, bastante abrangente. Tá? E também tem um misto de gerente. Tá? Então, eu Legal. também consigo aí priorizar, né, com os times de suporte, né, questões aí que são importantes para os clientes, né? Quando, por exemplo, a gente tem dinâmicas de incidentes acontecendo na plataforma, consigo também fazer a monitoração de custos, né? Saber quanto que um cliente está gastando ali na plataforma. E também consumo de créditos, projeções, avaliações trimestrais aí de negócios. Então, o meu conteúdo é abrangente porque a minha atuação é abrangente. Tá? Então, eu Legal. transito ali no meu dia a dia, eu transito ali entre as áreas de desenvolvimento, de arquitetura, de infraestrutura, áreas de negócio, né? Então, isso aí eu acabo refletindo nos conteúdos que eu produzo no Instagram. Bacana. Aí vamos para o assunto, né, principal. Eu não conheço nada de cloud. O que eu devo fazer para poder aprender? O que você daria como dica para alguém que está querendo começar na carreira de cloud, ele está querendo... o que eu penso que pode auxiliar, né? Alguém que está ou querendo fazer a transição de carreira, já está há muito tempo numa empresa e aí quer adquirir os conhecimentos para não ficar desatualizado no mercado, e aquele cara que está dentro de uma empresa que está fazendo, está na jornada de transformação digital e ele quer aprender, né? Quais dicas que você dá tanto nas questões de certificação e também para ele poder botar a mão na massa, né? Olha, eu costumo dizer que o caminho, tanto para quem já está trabalhando na área de TI, né, em outro cargo, está trabalhando, sei lá, como analista de negócio, analista de requisitos, ou está trabalhando com mainframe,
ou é DBA, qualquer carreira relacionada a TI. Ou para quem nunca trabalhou com TI antes, né? Para quem realmente nunca trabalhou com TI, está tentando uma transição de carreira, o caminho ali é basicamente o mesmo, tá? Não tem muita diferença, não, tá? Então, basicamente, assim, para você conseguir trilhar uma carreira, né, no mundo cloud, uma carreira na nuvem, você precisa inicialmente escolher uma nuvem, tá? Você precisa escolher uma das nuvens que estejam mais em evidência no mercado, tá? Então, assim, as nuvens que a gente tem hoje mais em evidência são a da IBM, né, o IBM Cloud, a gente tem a nuvem da Amazon, que é o Amazon AWS, a gente tem a nuvem do Google, que é o Google Cloud, tem a da Microsoft, né, que é o Microsoft Azure ou Azure, e a gente também tem a nuvem da Oracle, tá, que é o Oracle Cloud. Então, acho que o primeiro passo é você escolher uma dessas 5 nuvens para ser o seu objeto de estudo. Tá? Então, uma vez que você tem escolhido realmente uma dessas nuvens, o segundo passo, basicamente, seria criar uma conta em uma dessas plataformas, tá? Porque de nada adianta você, ok, vai ser meu objeto de estudo, mas você não saber como funciona. Pessoa física, né? Mesmo, né? Dá para fazer uma conta como pessoa física. Claro, não. Você pode criar uma conta com o seu e-mail. Teu e-mail do Gmail lá. Legal. O seu e-mail do Gmail, você chega lá e cria uma conta em qualquer uma dessas plataformas, tá? Não tem nenhum mistério. E aí, o que acontece? Quando você acessa, né? Quando você cria uma conta e você acessa, você vai ver lá que você vai ver uma infinidade de serviços que podem ser criados, provisionados. Aí você vai ver lá que tem serviços de banco de dados, tem serviços de rede, né? Você vai ver que tem lá, você vai encontrar firewalls, gateways, load balancers, né? Por exemplo, você vai encontrar serviços relacionados a desenvolvimento, sei lá, para você criar, por exemplo, runtimes para você criar a sua aplicação em Python, em Node, você vai ver serviços como Kubernetes. Então, você vai ver lá que tem uma infinidade de serviços. E muitos desses serviços, a maioria deles, vão ter planos light, digamos assim, né? Que são planos gratuitos. Tá? Claro, você vai ter o plano pago, mas tem planos gratuitos que normalmente te possibilita criar uma instância que você utilizaria para estudo. Lógico, vai ter uma limitação, às vezes, ali no número de chamadas de API que você pode fazer, por exemplo, né? Alguns deles vai ter limitação ali de 30 dias para utilizar, mas para os seus propósitos de estudo, já vai servir perfeitamente, tá? E, além disso, normalmente, essas plataformas costumam oferecer também uma quantidade de reais, né? Ou em dólares ali, de forma inteiramente gratuita para você utilizar ali dentro com os serviços tipo um crédito para poder subir serviço, máquinas. Exatamente. Lógico, assim, que para o seu propósito de estudo, você já vai poder utilizar as instâncias que são gratuitas, os planos gratuitos. Mas você também vai ter à sua disposição uma quantidade ali de créditos, né? Para você poder utilizar com os planos pagos, tá? Com, de repente, serviços que são mais específicos, né? Então, é algo bastante interessante. A nuvem da IBM, por exemplo, o IBM Cloud, te dá $200. $200 em créditos, daí que dá mais ou menos R$1.000, né, para você poder utilizar ali dentro da plataforma, e os outros cloud providers fazem a mesma coisa com as outras nuvens. Legal, eu vejo que eu acabo recebendo muitos e-mails, mala diretas, né, da Azure, desculpa, da AWS. E eu não sei se os outros provedores oferecem, né? Mas oferecendo cursos grátis para você tirar a certificação, né? Sim. Você recomenda seguir alguma trilha ou você indica que vale documentação? O que você indica? Por exemplo, beleza, eu subi a máquina, eu consigo subir uma máquina, então o cara é um sysadmin, o cara consegue subir um servidor Windows, um servidor Linux, ele consegue subir um serviço pequeno que ele consegue fazer uma consulta, né? Beleza, ele aprendeu como subir uma máquina. E aí, para ele desenvolver, o que você indica para esse profissional que o básico ele conseguiu? Como é que ele vai agora evoluir a ponto dele poder entrar em um projeto, entrar numa reunião, numa discussão, enfim? Olha, assim, a minha recomendação é sempre começar pela documentação, tá?
Porque, assim, essas Ter documentações das paciência e ler a plataformas, documentação, né? assim, eu sou bem tradicional, né, nesse sentido. Porque, assim, normalmente as documentações são tão completas hoje em dia, né, elas acabam ficando hoje em uma linguagem cada vez mais acessível, que ele, só de ler a Legal. documentação, você já vai ter uma boa ideia do que você precisa saber, tá? Só que, claro, né, a gente vê hoje que os cloud providers, eles têm oferecido uma série de trilhas, né, uma série de trilhas de conhecimento, uma série de bootcamps, tá? Que podem ser acessados aí de forma inteiramente gratuita, tá? No caso da IBM, por exemplo, ela tem o IBM Learning, onde ela coloca ali treinamentos por role, digamos assim, sabe? Então, trilha de conhecimento completa. O que é de Cloud Advocate? O que o Cloud Advocate precisa saber? Aí tem uma trilha completa de Cloud Technical Advocate. Aí tem uma outra trilha completa de Cloud Developer, né? Então, ela coloca ali os cursos ali, vários cursos que vão atender aquela role. Tá? Então, é algo bastante interessante que a gente tem no caso da IBM. No caso da Microsoft, a gente também tem isso. A Amazon tem algo muito interessante, que ela tem aquela questão do Amazon Cloud Quest, que é um portal também bastante completo, né? O Quest, onde você também vai encontrar cursos, né? Cursos de nível introdutório até nível avançado. E a Amazon também tem uma questão de você poder aprender cloud jogando também. Ela também tem Que essa legal. possibilidade, tá? Eu vou passar também os links, né? Se você quiser colocar depois para o pessoal Não, aí me na manda legenda do que eu vídeo, coloco. tá? Mas você também tem essa possibilidade. Então, você imagina, né? Olha como tá fácil aprender cloud hoje em dia, né? A gente tem empresas aí oferecendo, ok, se você quer trabalhar, quer ser developer, então isso aqui é o que você precisa saber, né? Quer ser SRE, isso que você precisa saber. A outra empresa vem e fala, você pode aprender jogando. Legal. É algo incrível, é algo fantástico também, né? A Microsoft, por exemplo, ela tem muito uma prática de oferecer sessões de treinamento, assim, que duram 2 dias, por exemplo, né? Então, às vezes, são 2 dias, então entra aquele training day ali, e ali, ao final daqueles dias de treinamento, que normalmente pode ser 1 ou 2 dias, ela te dá o voucher gratuito para você fazer uma certificação. Então, Legal. é Eu não cada vez sabia, mais não. fácil. E aí, um outro post que você fez que eu achei bem legal, que lá no Instagram, que era assim, você falava as carreiras. Eu achei muito legal, eu até anotei algumas aqui, né? Você Uhum. fala de, você, por exemplo, você tem habilidade, você não precisa de mim, né? Você mexe com infraestrutura de redes. Você é um desenvolvedor, né? Você já gosta de cuidar de automação. Então você acabou dando, você já é um cara que tem de negócios, né? Você já não quer mais meter a mão, mas você quer entender, né? Ali de uma forma mais abstrata para poder fazer a parte de arquitetura ou indicar a sua empresa para onde ir, né? Seria legal, gostaria que você pudesse falar de novo, né? Eu sei que você já colocou lá, mas aqui as principais funções que tem para trabalhar em cloud são essas, e a pessoa que trabalha com isso faz isso, faz isso, faz isso. Não sei se você lembra ainda de cor todos. Lembro. Seria legal, porque assim, às vezes, o cara já. Pensando no o cara tem 20 anos, ele vai tomar uma decisão na carreira dele. Tá mais no Sim. gás para poder aprender, né? O cara tem mais tempo para poder aprender. E tem um cara ali que já tá com 40 e poucos, quer aprender também, mas não tem mais tanto tempo. Tem filho, né? Tem compromissos sociais, e aí não tem tanto tempo. Então, acho que foi bem legal ali, porque você pôde destrinchar ali as principais funções, e aí eu acredito que você falou, pô, na IBM tem ali as roles, as funções, né? Então, o cara, pô, já pode ali, pô, vou ter que aprender tudo isso. Não, eu já posso já no caminho certo para aquilo que eu quero, porque muitas vezes ele já sabe o que ele quer, né? Muitas Uhum. vezes não sabe o que ele quer, e aí vai ter que subir todos os degraus, mas ele já tem uma base, ele só quer reaproveitar aquilo para Uhum. poder trabalhar. Então, foi muito legal aquilo. Se pudesse compartilhar conosco aqui, Camila, seria legal. Claro. Eu costumo dizer que a cloud tem espaço para todo mundo,
tá? Tem espaço para todo mundo, nem todo mundo Legal. vai trabalhar com a mesma coisa. Claro, tem pessoas que têm mais afinidade pela área de desenvolvimento, outras têm mais afinidade pela área de infraestrutura, né? Até por conta do que elas já trabalham no dia a dia, outras não, têm afinidade pela área de negócio, né? Então, mas tem espaço para todo mundo ali, não precisa ter esse preconceito, né? Que muita gente tem. Assim, eu costumo... A gente tem muitas possibilidades de carreira, na verdade, né? Dentro desse mundo. Naquele vídeo eu até coloquei algumas, né? Vou até explicar aqui novamente, que eu considero que são ali as mais em evidência hoje em dia, né? As principais, mas não são as únicas, tá? É importante entender que existem várias outras possibilidades. Mas eu considero hoje, assim, que as principais carreiras, né, são a de desenvolvedor, né? Desenvolvedor que a gente chama de cloud developer, né? Desenvolvedor em nuvem. Então, o desenvolvedor em nuvem é aquela pessoa ali que vai desenvolver, né? Normalmente ele vai trabalhar muito ali na dinâmica de microserviços, né? Desenvolvendo microserviços ali que estão executando em containers na nuvem, normalmente em estrutura de Kubernetes, um OpenShift ali da vida, né? E alguém que vai estar ali, você está desenvolvendo microserviços em Node, em Python, né, e tal. E são serviços que eles fazem chamada a outros serviços da plataforma. Então, por exemplo, eu posso ter um microserviço que faz a utilização de uma outra base de dados que está na nuvem também, né? Que é um microserviço que faz chamadas a APIs de inteligência artificial, é algo muito que está cada vez mais comum hoje, né? Então, o Cloud Developer é essa pessoa que vai projetar soluções que são soluções escaláveis, né? Ali no contexto da nuvem. Ele vai normalmente entender um pouquinho ele também de todo o ciclo DevOps, né? Porque é uma questão assim de você automatizar, né, todo esse processo de deploy. E por que isso se torna importante? Né? Porque no contexto da nuvem, por mais que seja algo assim aparentemente diferente, né, do mundo on-premise, algumas coisas se mantêm. Como, por exemplo, a ideia assim, ok, eu tenho um ambiente de desenvolvimento, eu tenho um ambiente de homologação, eu tenho um ambiente de prod. Nos projetos de cloud, as ideias mantêm. Não é que vira tudo um ambiente só porque está na nuvem. Não, né? Então, assim, você ter ali a utilização da metodologia DevOps e a utilização ali de pipelines, né, de entrega, né, a utilização ali a criação ali de toolchains ajuda a facilitar todo o ciclo ali, desde o build da minha aplicação até o deploy, né? Até o deploy nos vários ambientes, o teste e a validação. Então, para a carreira de developer, né? Você acaba tendo que ter esse conhecimento aí de toda a parte de DevOps também e de conceitos de alta disponibilidade também, né? Então, o developer na nuvem, ele também entende de alta disponibilidade. Ele entende que, normalmente, ele vai fazer o deploy dele. Ok, eu fiz nos meus ambientes de uma determinada zona. Por zona, a gente acaba definindo um data center, tá? É uma digamos assim, para facilitar as coisas, né? Então, eu posso fazer o deploy da minha aplicação em um data center, mas se eu coloco num data center só, por mais que seja improvável, né? Porque hoje a gente tem muita questão de redundância, né? De redundância em termos de rede, resfriamento e N questões dentro do próprio data center, é inteligente você fazer o deploy dessa solução também em um segundo data center. Ou, de repente, eu posso sair desse contexto de zona e partir para o contexto de região. Então, os próprios provedores de serviço oferecem, né? Eu tenho um data center em São Paulo, um data center nos Estados Unidos, né? E assim por diante, né? Então, você precisa, como desenvolvedor, você acaba tendo que entender essas coisas também, né? É algo muito interessante. E aí também tem a questão do que eu citei no vídeo, que foi a questão do Infrastructure as Code, né? Que você conseguir provisionar infraestrutura através de código, né? Então, a gente já vê, assim, os developers, tá? Os próprios developers ali provisionando infraestrutura, né? Eu sei que isso é uma questão aí que é polêmica, né? Que tem gente que fala assim, não, como
que developer vai ficar provisionando, né, infraestrutura, provisionando, levantando máquina, levantando VM, levantando cluster Kubernetes, não. Mas é o que acontece, é a realidade, tá? A gente tem hoje, né, realmente os developers aí fazendo utilização ali de Infrastructure as Code também para levantar a infraestrutura. Mas assim, são alguns domínios de conhecimento, né, que o Cloud Developer acaba tendo que aprender ali, né, para o dia a dia do seu profissional trabalho. mais sênior, é um profissional mais sênior esse... Ou também dá para fazer um júnior, um pleno, um sênior? Claro que não. A gente tem profissionais de nível júnior também, maneiro. atuando. A gente tem profissionais de nível júnior, né? Lógico, o nível, quando ele começa, eventualmente, ele não vai saber tudo isso. Quando ele, claro, isso é uma coisa que ele vai aprendendo no dia a dia do projeto. Mas quando ele começa, eventualmente, a única coisa que ele sabe é fazer o deploy ali do microserviço dentro do cluster Kubernetes que está na nuvem. É só isso. Ele sabe isso. Sim, que não é uma tarefa muito complicada, né? Ele não entende muito de design patterns nem nada, mas é algo que ele vai aprender no dia a dia do projeto. Legal, assim como qualquer carreira, né? Como qualquer carreira, né? Uma outra carreira que eu explorei bastante no vídeo foi a carreira também de arquiteto, né? Então, o arquiteto, ele acaba normalmente tendo esse conhecimento de desenvolvimento, embora para ser é uma questão também um pouco polêmica, né? Que você não precisa ser um desenvolvedor para se tornar um arquiteto. Mas, né, ajuda. Seria melhor, melhor, né, para ele poder muito provisionar as coisas, né? Com certeza, né? Se você vai fazer o projeto de uma solução na nuvem, ajuda muito, né? Se você tiver o entendimento, né, também dessa parte de desenvolvimento, qual que é a melhor linguagem para desenvolver? Será que Python, por exemplo, é uma boa escolha para esse projeto, né? E aí o arquiteto, ele acaba tendo que ter uma visão um pouquinho além, né? Porque ele precisa entender um pouquinho de infraestrutura também, né? Ele precisa entender um pouco de infraestrutura. E aí o arquiteto, ele também tem que ter conhecimento de alguns temas, assim, que estão bastante em evidência, né? Que a gente fala aqui, questão de multi-cloud, né? Multi-cloud, a questão de VPC, a questão de hybrid cloud, né? Hybrid cloud é assim, quando você tem um contexto de nuvem híbrida, né? A gente tem muitos clientes hoje que eles ainda têm a questão da nuvem privada, né? Eles montaram uma nuvem privada dentro do data center deles. E isso, às vezes, é importante, porque tem muitos clientes que têm muitas questões de compliance. Sim, custos também, né? Tem muitas questões de compliance, muitas questões de confidencialidade, né, em relação aos dados, né? E aí, por conta disso, dessas questões, eles não têm nuvens privadas em seus próprios data centers. Entretanto, muitas vezes, eles querem fazer transbordo para a nuvem pública, né? E tem clientes que falam assim, ok, eu tenho um número de workloads que eu preciso muito que continue rodando na nuvem privada e vai rodar na nuvem privada para sempre. Mas eu tenho outros workloads que não são tão críticos e eu vou rodar na nuvem pública. Legal. Sabe? Então, é muito comum você ver esse cenário de nuvem híbrida, né? E tem clientes ainda que tem a solução assim. Ela roda dentro de casa. Mas, quando os meus recursos se esgotam, né, eu vou fazer realmente, vai rodar na nuvem, né? Então, essa questão ali de... A nuvem, ela acaba se tornando... A nuvem pública, desculpa, ela acaba se tornando uma extensão, tá? Sim, então, sim. esse é um cenário, assim, cada vez mais comum, né? Então, você ter essa parte aí de nuvem híbrida nos clientes. Então, é algo que o arquiteto precisa saber. Multi-cloud também. Por quê? Porque, assim, quando começou, né, até alguns anos atrás, né, não faz muito tempo isso, o cliente, ele escolhia uma nuvem e ele fechava o contrato ali com aquele cloud provider e pronto, vendi minha alma para aquele cloud provider e eu vou usar ela, não importa se o serviço... Às vezes, assim, quando você contrata um cloud provider, um determinado set de serviços te atende.
mas outro não. Mas aí, dependendo do provedor, ele tem alguns serviços que são melhores ou não tem no outro provedor, né? Exato. Mas se você fechou ali com o cloud, você vendeu sua alma, às vezes só para um cloud provider, né? Realmente, às vezes você fica numa situação que não é, né? Que não é ideal para o contexto do seu negócio. Então, hoje é muito comum que a gente veja os clientes utilizando várias nuvens, tá? Vai num contexto de multi-cloud, e aí você administrando todas essas nuvens através de um console unificado. Olha que bacana, né? Bacana mesmo. Então, às vezes, assim, tem clientes que falam assim, quando eles vão fazer o deploy de uma solução, eles já conseguem fazer em mais de uma nuvem ao mesmo tempo. Mas aí ele tem que trabalhar com alguma solução fora que não é proprietária, né? Ele precisa pegar alguma solução de mercado ou ele tem que desenvolver para poder conseguir. Não existe uma ferramenta desses providers para isso, né? Não, existe. Eles já oferecem. Eles já oferecem consoles de multi-cloud. Os próprios cloud providers oferecem. Porque não existe, uma coisa interessante, que tudo bem, a gente está falando aqui de grandes empresas, de grandes organizações, né? Mas existe esse entendimento que uma estratégia multi-cloud, ela é benéfica para o cliente. Então, os próprios cloud providers desenvolveram soluções aí que se conectam com várias nuvens ao mesmo tempo. Tá? E aí, por exemplo, eu posso criar um determinado range também de serviços em uma nuvem e outro range de serviços em outra nuvem. Esse serviço de relacionamento a desenvolvimento vai ficar na nuvem A, mas eu vou levantar VMs, eu vou levantar servidores bare metal, por exemplo, na nuvem B. Aí o arquiteto é o responsável por modelar, né, essa infraestrutura. E ele também é responsável por custos ou não? Sem pensar em custos, ele não, desenha... Às vezes o arquiteto, assim, ele eventualmente sim, o cliente ele acaba às vezes perguntando, né? Em algum momento do processo ele vai ter que ter o preço na mão, né? Ele ou o vendedor, se for uma empresa que presta serviço, vai ter que apresentar esse valor e a empresa toma a decisão, né? Imagino que seja assim. Ele eventualmente sabe da realidade do cliente, vai escolher às vezes um serviço ou outro ali, né? Que se adequa também à questão do bolso, né? Mas não é o arquiteto de forma alguma que entrega fatura para o cliente, não. Tá, então você falou agora do desenvolvedor, do arquiteto. Tem um analista de infraestrutura também, né? Legal. A gente fala aí, o nome acaba variando, né? Um pouquinho assim de empresa para empresa, mas o nome aí é uma nomenclatura que tem sido muito adotada aí, se olhar no LinkedIn, vai ser o Cloud Infrastructure Analyst, né? Então, o analista de infraestrutura na nuvem, né? Então, o analista de infraestrutura na nuvem é algo assim, que ele normalmente é aquele profissional, esse aí não costuma ser alguém que vem do zero, tá? Esse não costuma ser. Ele não costuma ser alguém que veio de outra área, tá? Embora não possa acontecer, pode. Mas, normalmente, essas pessoas que acabam caindo aqui que acabam indo, né, para essa área de infraestrutura. Migrando, né? Já são aqueles analistas de rede, né? São aqueles analistas de rede, é aquela galera lá que trabalha com mainframe, né? Acaba sendo esse pessoal que já trabalhava, né? Que já trabalhava ali nas equipes de operações. Né? Nas equipes de operações tradicionais, elas acabam migrando para essa parte aí de operação de nuvem. Elas acabam fazendo essa transição, tá? Mas são pessoas que normalmente já atuavam aí na parte de infraestrutura, né? Fica mais fácil fazer a portabilidade, né? O cara já está há algum tempo já, né, trabalhando com infraestrutura no ambiente on-premise, e aí fica mais fácil. Às vezes o produto é o mesmo que está lá, o fabricante que ele está acostumado a trabalhar, né, ou o produto que ele está acostumado a trabalhar, tem a sua versão, né, em cloud, às vezes ele administra os dois, né, não somente de cloud, né? Exatamente. Esse pessoal aí, normalmente, é aquela galera que já ficava ali dentro ali da infraestrutura, ali, né, nos times ali de infraestrutura, aquela galera que ficava ali
já logando ali, não, peraí, eu vou logando ali nos servidores de aplicação, né? Ah, não, peraí, vamos aqui, vamos analisar esse log, o que está acontecendo. É aquela galera mesmo, né, que já fazia parte dos times de operação aí no mundo on-premise, eles acabam migrando para o contexto da nuvem, né? E o que a gente observa muito, às vezes, é que existe uma certa dificuldade, né, de você mudar essa mentalidade, né? Porque quando você passa a trabalhar com infraestrutura na nuvem, você perde muito ali aquele poder de gerenciamento, né? Sim. Então, o pessoal está acostumado. Não, eu vou logar naquele servidor ali, né? Eu vou acessar tais interfaces, É porque ele tem controle de tudo. Tudo da máquina ele tem controle, né? Eu tenho controle de tudo. E, de repente, e aí acaba acontecendo, às vezes, uma crise, né? Que aquela pessoa que tem controle de tudo, do nada acaba tendo quase controle de nada. Tem um pedaço dentro de alguma coisa ali que ele consegue dar alguns comandos. Exatamente, né? Às vezes assim, não, estou acostumado, é o servidor tal, no rack tal, no IP tal, né? Aí você chega lá no contexto desse, né? Você migrou, né? Você fala assim, não, ok. Aí chega lá no time de operação, por exemplo, o pedido, né? Porque ainda isso existe, né? Ainda a questão de RDI, por exemplo, né? Ainda existe de chegar lá, às vezes os times de desenvolvimento, os times de um departamento, elas mandam uma lista de serviços que elas precisam que sejam provisionados, manda para o time de operação ali e eles vão ter que provisionar aquilo, né? Então, por exemplo, não, beleza, estou vendo aqui, então vou ter que levantar lá 7 VMs, né? Vou levantar 7 VMs, vou ter que provisionar, vai precisar de bare metal, né? Porque esse aqui é um projeto grande, é um negócio grande, pesado que vai precisar, né? Então, por exemplo, bare metal. Imagina alguém que está acostumado ali, né? Acostumado a ver, né? Ali ver na sua frente, né? Aquele servidor. Em outro contexto, tem gente que está acostumada a puxar cabo, né? De repente, Sim. fala assim, não, beleza. Para criar, agora eu só preciso acessar um portal. Eu só preciso acessar o portal, né? E ali acessar o catálogo de serviço e provisionar, seja um servidor virtual, seja um servidor, por exemplo, bare metal, como esse. E aí saber que você, vai pagar por custo, vai ser o custo mensal ou por hora, né? Que também é possível pagar por hora, que você pode olhar ali e você pode escolher ali uma configuração que se adequa mais à realidade do seu negócio, né? Porque quando você abre um catálogo desse, você já vê ali 30 possibilidades de configuração diferentes. Algumas com mais memória, algumas com mais disco, alguns com SSD, tudo ali para se adequar ao tipo de workload que você tem para executar, né? E aí, beleza, você provisionou, né? Mas ali você já não é totalmente responsável, por exemplo, pela parte de rede. Você configura algumas coisas, outras não. Algumas você não tem controle mais. Por exemplo, quando você provisiona uma VM, um bare metal ali na nuvem, vamos supor uma VM, por exemplo, né? Você não tem controle sobre a VLAN que vai ser assignada a ele, a VLAN primária, né? Sim, é o que está por trás ali, né? Não tem. Entendeu? Você não vai poder mudar o IP primário que foi atribuído. Não pode. Não pode. Entendeu? Porque aquela ali foi atribuído pelo cloud provider, né? Por exemplo, você pode atribuir, na verdade, uma subnet secundária. É possível fazer. Então, você pode acessar o portal e você pode atribuir uma subnet secundária, né? Você pode e ainda escolher, né, se aquilo ali, se, por exemplo, você pode atribuir uma VLAN também, né? E aí você pode escolher ali se aquele range de peso vai ficar disponível para todos os recursos da VLAN, por exemplo, ou não, se vai ficar disponível para um recurso específico utilizar, né? Mas, por exemplo, outra coisa que você já não gerencia patch, atualização de patch de servidor, sabe? O cloud provider que vai fazer, sabe? Na maior parte, na maioria das vezes. É o cloud provider que vai aplicar o patch de segurança ali.
E a segurança também acaba sendo de responsabilidade compartilhada também, né? Com certeza, com certeza. E aí, por exemplo, alguns clientes, por conta mesmo dessa questão de ser uma responsabilidade que ela já não é totalmente minha, mas também não é totalmente do cloud provider, porque várias atribuições passam a ser do cloud provider, né? Coisas que ele estava acostumado a fazer, às vezes geram um conflito ali. Por exemplo, um caso, né, de um cliente que eu atendi que eles não se conformavam realmente, eles não poderem acessar ali a interface VDOM do Firewall. Não se conformavam. Falei assim, não, mas você não pode. Mas não é meu? Sim, o Firewall é seu. Mas ele está na nuvem, sabe? Você pode utilizar, mas você não pode acessar a VDOM. Você não pode. Você não pode, porque isso aí já é algo do cloud provider. Você não pode mexer nisso. Então, assim, isso é algo que gera ainda um pouco, assim, um pouco de estresse, né? Legal. E aí, o outro que você citou foi o SRE, né? O SRE tá no hype, né? Já faz algum tempo, né? Precisa encontrar bastante material. Quer falar do SRE? Sim, o SRE, a gente costuma dizer que ele é um desenvolvedor que entende de operação de nuvem. É basicamente isso. Então, alguém ali que ele transita, normalmente ele fica na equipe de operações também, ele acaba se alocando ali, mas ele entende tanto a parte de desenvolvimento quanto a parte de infra, ele entende as duas coisas, Legal. né? E o papel dele ali é normalmente ficar monitorando o back-end, aí ele fica analisando logs, aí ele fica também criando runbooks, né? Ele cria handbooks, ele vê tudo ali, que tem ali na realidade da infra que eu posso automatizar. Quais são os processos que eu posso automatizar, né? Ele também auxilia ali os times no caso de incidentes. Então, vamos supor que aconteceu um incidente, né? E você vai ter que, depois, o incidente, ele normalmente está auxiliando ali no contexto do incidente e quando termina, na questão ali do pós-mortem, né? Então, você vai fazer aquela fase do pós-mortem, você vai identificar a causa raiz, né? O que levou aquele incidente a ocorrer, né? Então, ele acaba auxiliando. E também tem uma interface com o time de segurança, então, também. Sim, com certeza. Com certeza, né? Ele vai atuando, ele tem o tempo dele é dividido, né, entre tarefas burocráticas, né, onde ele auxilia ali a garantir aquela estabilidade do ambiente, né, monitoração e também, digamos assim, 50% ali no burocrático e 50% no proativo, né? Então, ele também fica ali, o que eu posso fazer para melhorar? Então, vem a questão da automatização, né, de processos, vem a questão também de eliminação de gargalos de performance. Ele Legal. fica, não, isso aqui é um problema, como é que eu posso ajudar aqui nesse sentido? Então, é um trabalho, assim, bastante interessante. Eu vejo que tem bastante material sendo produzido, né? Eu vejo que da parte de desenvolvimento, né, você encontra material pra caramba, mas eu vejo muita gente gerando conteúdo para o cargo, para a função de SRE, muita gente. Sim. Talvez, né, ela acabou vendo um guarda-chuva ali, né, para muitas funções, né? Mas tem bastante material sendo produzido, né? Você consegue bons materiais, bons livros, tem pessoas que dedicam curso, inclusive em português, falando dessa função. O outro que você falou aqui, que eu acho que é o TAN, né? É o que você faz, né? Acho que você acabou explicando, né? Quer fazer mais alguma colocação sobre o TAN? Não, mas o TAN é isso. O TAN é alguém que ele é uma mistura de Cloud Advisor com gerente. Tá? Então, ele entende ali, né, do serviço da plataforma, ele entende arquitetura, ele tem um entendimento técnico, né, bastante avançado, mas ele também ajuda o cliente nas questões burocráticas do dia a dia, Legal. né, escalando, priorizando, porque às vezes o cliente também o TAN fica mais do lado do service provider, certo? Ou não? Não. Sim, o cliente, o TAN, ele na verdade, ele é um representante do time de suporte, do service provider, tá? Tá. Ele é um representante do time de suporte, digamos assim, né? E
por ser esse representante, né, ele ajuda o cliente em questões como, por exemplo, às vezes o cliente ele criou um case, né, um ticket, digamos assim, para relatar um problema que ele está enfrentando, e esse ticket não está tendo o andamento correto. Às vezes, porque ou o time de suporte não entendeu o problema do cliente, ou o próprio cliente não está entendendo o que as informações... Está acontecendo, né? As informações que estão sendo solicitadas, né? Então, assim, o TAM, ele acaba ajudando a entender, a resolver o mal entendido ali, né? Desanuviar ali, né? Legal. A situação. Importante. E ele, por exemplo, vamos supor que a gente está no contexto de um grande incidente que está acontecendo, um incidente que derrubou mesmo o serviço do cliente. O cliente está indisponível, está tendo prejuízo. Então, o TAM ele vai ajudar ali a engajar os times de suporte com uma prioridade máxima, vai colocar, às vezes, todo mundo ali dentro de uma call, né? Todo mundo ali dentro, às vezes, de uma web conference, digamos assim, né? Cliente, representante de suporte, às vezes outros providers, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Problemas de VMware, por exemplo, né? A gente tem muitos clientes utilizando a solução de VMware na nuvem, né? Que é o VMware on Cloud, tá? E aí, em algumas situações, por exemplo, pode ser que o engenheiro do cloud provider, que está ali junto com o cliente na call, né? Por mais que ele tenha o entendimento, né? Ele tenha o skill técnico, pode ser que ele alguém resolver ali aquele problema. Então, você já chama ali o representante da própria VMware, alguém da própria, para entrar junto ali na call. E Você chama. Chama. Maneiro, legal, hein? Então, você põe todo mundo ali naquela sala virtual, quem for necessário colocar para poder resolver o problema, né? Legal. E ali eu também acompanho o consumo do cliente, né? Como é que estão os créditos da plataforma, né? Porque ele, às vezes, está usando coisas ali que não faz sentido, né? A gente pode deletar também. Legal. Então, é basicamente isso. E aí, eu acredito que o último que você citou outros também, né? Como especialista de DevOps e cientista de dados. Mas um eu fiquei bastante curioso, o Product Owner. O Product Owner, antes de falar do Product Owner, tem o próprio Cloud Advisor, né? Então, eu falei que é uma mistura de Cloud Advisor com gerente. Tem o próprio Cloud Advisor, né? Que existe essa profissão de Cloud Advisor, onde ele fica ali também. Ele tem um entendimento ali do serviço da plataforma, ele tem uma visão ali generalista, né? De tudo que é oferecido. E ele está ajudando ali o cliente, prestando um papel consultivo, né? Às vezes o cliente tem uma dúvida, ele chega ali e pergunta, né, para o Cloud Advisor. O Cloud Advisor ele se dedica, né, ele é como cliente. se fosse em outros fabricantes, não sei, me disse se é compatível, né? Um system engineer, um arquiteto, mas do service provider. O cara que vai atuar ali para falar do produto, da parte técnica, talvez executar uma POC Sim, ele é como falar... engenheiro, sim, né? Só que, digamos assim, ele está ali num papel consultivo, né? Então, não necessariamente ele vai colocar a mão na massa, sempre. Tá. Ele vai auxiliar o cliente, levar o cliente ao cliente implementar. Entende? Tá, entendi. É diferente, porque... ele não entra como professional service, né? Ele está ali só nessa parte pouco comercial e um pouco técnica ali para ajudar o cliente a implementar o que ele deseja. Ele não chega a ser comercial, ele é técnico mesmo, né? Só que ele está ali para guiar o cliente no que o cliente precisa fazer. Ó, para você fazer o deploy da solução, você precisa fazer isso, 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 né? Para você poder ter uma monitoração eficiente da sua solução, você precisa fazer isso, isso e isso. Então, ele vai guiar o cliente, né? E o cliente faz. Entende? Bacana. E o Cloud Advisor, normalmente, ele se dedica a um cliente, né? É diferente do TAM, porque o TAM, justamente porque o TAM é um representante de suporte, ele não se dedica a um cliente só. O TAM normalmente trabalha com vários clientes, né? Com vários.
E o Cloud Advisor não. Normalmente ele acaba se dedicando a um cliente. Então ele está ali no dia a dia, né, daquele cliente, né? Mas sempre ali no papel consultivo de guiar o cliente, né, no que ele precisa fazer, tá? Legal. Seja na parte de infra ou seja na parte de desenvolvimento, mas aí ele interage com outros profissionais também, né? Pode ser que ele fale assim, olha, o cliente vai projetar algo novo, totalmente do zero, eu acho que vai ser bom envolver um arquiteto aqui. Porque o arquiteto tem uma visão mais ampla, o arquiteto ele tem uma visão mais abrangente. Né? Não vamos chamar para essa discussão aqui quem vai implementar de fato. Né? Vamos chamar o time de desenvolvimento que vai colocar a mão na massa. Vamos chamar eles aqui também para essa conversa. Então, o Cloud Advisor, ele acaba, às vezes, sendo um hub também. Legal, né? legal. Um hub entre vários outros profissionais que sejam necessários ali para atender uma demanda do cliente. Legal. E o Product? O Product Owner, ele é o responsável por um produto. Né? Então, ele é o, digamos assim, o dono daquele produto ali na plataforma, né? Então, ele consegue também dar o roadmap, né? Então, consegue deixar o cliente ciente de para onde que esse produto está indo, né? Porque muitos clientes fazem essa pergunta, ok, eu estou usando esse serviço agora, mas para onde que ele está indo, né? Quais são as features esperadas? Né? O que tem de novo aí esperado para os próximos meses? Né? Ou às vezes eles falam assim, ó, hoje eu estou usando um serviço que ele está disponível só nos Estados Unidos. Mas quando que vai estar disponível no Brasil? Entendi, Né? entendi. Então, o Product Owner consegue responder a todas essas perguntas e ele consegue também priorizar features, né? Porque tem coisas, às vezes, que são muito importantes para o cliente. Ele é muito assim, que se o cliente não tiver aquilo ali implantado, né, vai impactar muito o negócio. Então, o cloud, embora assim, claro, a gente, no contexto da nuvem, a gente não tem essa flexibilidade tão grande assim de fazer modificações estruturais nos serviços, mas muitas vezes, né, o Product Owner, ele consegue priorizar a implementação de uma feature, a implementação de algo que seja de relevância para um cliente muito grande, né? Ou para vários clientes simultâneos aí, que tem a mesma necessidade. Legal. Esqueci de algum, Camila? A gente também tem o engenheiro DevOps, também, né? Que ele consegue aí guiar a organização, né? Ali no entendimento, né, de quais são as práticas DevOps, né, como que a organização pode se adequar. A gente tem as carreiras correlatas, né, que são as carreiras, assim, digamos assim, das áreas de ciência de dados, de inteligência artificial, né, que estão realmente relacionadas com a nuvem. Por quê? Porque normalmente os serviços que você vai utilizar, eles estão rodando na plataforma de nuvem, né? Então, o cientista de dados, nesse processo, às vezes, ali às vezes até da validação dos dados, até na construção ali, na geração do modelo de machine learning, ele já vai utilizar um serviço da nuvem para isso. Legal. Né? Da mesma forma, o analista de inteligência artificial também, ele vai utilizar APIs ali, né? APIs, serviços que também estão executando na nuvem, né? Às vezes, por exemplo, a gente tem APIs aí de inteligência artificial que facilitam o desenvolvimento de chatbots, né? Então, por exemplo, esse analista, de repente, ele pode estar ali atuando no desenvolvimento ali dos fluxos de conversa, na curadoria, né? Fazendo nas questões de treinamento ali, né? Então, só que os serviços estão todos rodando na nuvem. Então, essa é a questão, né? São carreiras ali correlatas, né? São carreiras que acabam entrando aí dentro do contexto de carreiras da nuvem. Legal. Aí, uma vez que o profissional percebeu que se encaixou num uma dessas funções, né? Eu percebo, assim, que a gente tem empresas que estão participando da transformação digital e tem empresas que não. O negócio dela é tradicional. E muitas vezes o técnico que quer fazer essa migração, ele está nessa empresa que
possui um ou outro servidor ou serviço na nuvem, mas não é usado como importância no negócio da empresa, né? Que tipo de empresa você indica para esse profissional procurar emprego ou procurar as vagas? Porque não são todas as empresas, né? Muitas vezes você vai procurar e aquela empresa, por mais que ela exija, né? Ela não está amadurecida, ela está numa jornada ainda. Muitas vezes é bom você entrar nessa jornada para você crescer junto, mas muitas vezes os serviços que ela demanda ali não vão fazer ele assumir aquela função que ele deseja para desenvolver a carreira dele. Que tipo de empresas você indica, né, para procurar no LinkedIn, ficar de olho, começar a seguir, para ele poder trabalhar com esses produtos ou trabalhar com cloud de forma definitiva, né? Ele poder desenvolver ali a carreira dele em cloud. Bom, na verdade, acho que voltando um passo anterior, né? Eu falei lá mais no início da nossa entrevista que eu achava que era importante, né? Escolher um cloud provider, você criar uma conta, né? Você estudar a documentação, você fazer essas trilhas de conhecimento, né? Fazer esses bootcamps, né? Então, acho que isso é importante, né? Antes de você procurar realmente uma vaga. Então, você faça bastante bootcamps, porque é uma forma também, praticando bastante na conta que você criou, porque vai ser a forma de você ganhar experiência prática, né? E aí seria questão de procurar certificações, né? Você tirar uma inclusive antes de você procurar a vaga, você procurar tirar uma certificação, porque a certificação, para quem não tem experiência prévia de atuação no ramo de cloud, é o que vai provar teu conhecimento. É o que vai provar, não tem muito para onde fugir. Pelo menos o cara vai saber que você leu, né? Você leu e fez alguns laboratórios. Vai falar assim, ó, ok, você não tem experiência assim de projetos reais, mas a sua experiência está aprovada porque você fez essa prova, né? E você foi aprovado. Então, assim, começar com certificações de nível mais introdutório, né? Tem aquelas certificações que são aquelas assim, que são as primeiras que, independente da área que você vai atuar, você tem que tirar. Não importa, né? Que são aquelas certificações de nível introdutório que você vai ter que tirar. Por exemplo, tem as da IBM, a gente tem aquela IBM Cloud Advocate, tem IBM Cloud Technical Advocate, a gente tem ali no Google Cloud, tem o Associate Cloud Engineer, a gente tem ainda também a da Microsoft Certified Azure Fundamentals, e a gente também tem aquela AWS Certified Cloud Practitioner. Né? Então, são certificações de nível introdutório que não importa a carreira, você tem que tirar. Então, procure essas certificações de nível introdutório, né? E aí, uma vez que você já tem as certificações, aí você pode ir ramificando, né? Direcionando para o ramo que você quer seguir. E aí, dando continuidade, né? Eu acho que, em vez de procurar por uma empresa específica, a estratégia tem que ser outra. Você tem que procurar pela vaga, né? Porque, assim, lógico, a minha indicação é procurar os grandes cloud providers, né? Então, você procurar realmente vagas na IBM, vagas na Amazon, vagas no Google Cloud, na Microsoft, né? Mas a gente sabe que existe um ramo muito grande, né? Um número muito grande de empresas, né? Que hoje fazem uso, né? De soluções em nuvem e que vão ser uma ótima porta de entrada profissional. Né? Então, em vez de procurar por uma empresa específica, a minha sugestão é que primeiro você atualize seu currículo no LinkedIn, né? Crie um perfil atraente, né? Assim, uma coisa que eu sempre sugiro é criar mais de um perfil, tá? Não crie só o perfil em português, não. Crie o seu perfil em português e inglês. Né? Eu acho isso bastante interessante, porque assim, o inglês, inclusive, é um ponto assim, fundamental. Impossível, não. Eu ia te fazer essa pergunta. Eu ia te fazer essa pergunta depois dessa, mas pode falar. Impossível você querer realmente, né, se colocar aí como um profissional. Não é impossível, tá, gente? Mas é um pré-requisito, digamos assim, né? A gente tem muita documentação, sim, em português, mas a maior parte em inglês. Né? Os cursos, as provas, a gente não tem prova de certificação de cloud em português. As provas são praticamente todas em inglês. Né? Então, o inglês, ele acaba se tornando assim, um pré-requisito fundamental. Então, assim, a minha sugestão é realmente dar uma
aperfeiçoada em inglês. E aí, quando você criar o seu perfil no LinkedIn, crie um perfil atraente, crie um perfil em mais de uma língua, né? Se você poder ter o seu perfil em português e o seu perfil em inglês também. Coloque ali no Bit todas as atividades, tudo que você realizou assim, no mercado de trabalho. Às vezes você fala assim, não, mas isso aqui é irrelevante. Não é irrelevante. Não é. Legal. Não é irrelevante. Assim, tenta esmiuçar no seu perfil ali tudo, exatamente tudo ali no Bit, todas as atividades que você realizou, tudo que você trabalhou, né, ali ao longo dos tempos. Tem gente, a maioria, assim, eu vejo muita gente que cria perfil no LinkedIn, coloca só o cargo, mas não dá detalhe dos projetos que trabalhava. Era com qual tecnologia? O que você fazia no dia a dia do projeto? Eu costumo brincar, né? Que se você servir um cafezinho naquele projeto, você tem que colocar no LinkedIn. Porque pode, às vezes, você falar assim, não faz sentido para mim. Mas para o recrutador faz sentido. Entendi. Outro ponto bastante importante, deixe os seus dados de contato no seu perfil, gente. Eu vejo gente lá dizendo que criando perfil no LinkedIn e não coloca o telefone, não coloca o e-mail. Não, gente, tem que colocar. Tem que colocar. Coloque seu telefone, coloque seu e-mail, porque isso vai facilitar muito a vida do recrutador, né? A vida de quem vai entrar em contato com você, tá? E aí, beleza, vamos ver se você criou seu perfil atraente ali no LinkedIn, né? É começar a procurar pelas vagas. Então, você vai procurar, em vez de você procurar por uma empresa, não, você vai botar lá na vaga, Cloud Developer, né? Cloud Infrastructure Analyst, ou então põe em português mesmo, analista de infraestrutura, né? Cloud. Então, ali é você fazer uma busca pelo cargo, uma busca pela vaga, engenheiro DevOps, né? E aí você vai ver uma série de empresas sendo listadas, né? Que estão oferecendo vagas para essas posições. Legal. Você tem percebido que nessa área tem aceito pessoas que moram fora dos grandes centros para trabalhar com home office, por exemplo, fora das capitais, em regiões mais remotas, ou precisa estar próximo dos grandes centros para poder... Não, pô, não precisa. Você não precisa nem estar no mesmo país. Legal. Nem no mesmo país. Eu tô cansada de ver gente que eu conheço mesmo, várias pessoas que eu conheço que trabalham aqui no Brasil para empresas que são nos Estados Unidos. Né? Então, por isso da importância que você citou de criar o perfil em mais de uma língua, caso a pessoa domine, né? Com certeza, com certeza. Então, gente, não tem mais essa história de você... assim, depois da pandemia, a pandemia mudou muita coisa, né? A pandemia tornou possíveis cenários que eram considerados impossíveis, né? Assim, por exemplo, banco, havia uma mentalidade assim que todo mundo relacionado ali à operação, à infraestrutura tinha que estar lá dentro, né? Se deu um problema, vamos colocar todo mundo numa sala de crise até resolver. Isso não existe mais. Sabe, os times de operações trabalham remotamente. Se você tem uma crise acontecendo, abre uma sala no Teams. Ou uma sala no Zoom, que for, abre uma web conference e vai resolver ali. A sua sala de guerra agora é virtual, né? Então, assim, hoje, a maioria desses trabalhos, eles são desenvolvidos de forma remota. 100% remota. Você indo aí no escritório para uma reunião, às vezes, uma coisa assim, também, porque reunião é online também, né? Uma coisa assim, muito esporádica, um evento. Então, hoje, assim, é mais um ponto favorável, né? Porque muitas vezes as pessoas procuram vagas que estão próximos à residência delas, né? Mas isso não é mais algo assim que seja que vire um pré-requisito, né? Porque hoje em dia você pode, sei lá, morar na Bahia e procurar uma vaga em São Paulo. Sim. Você pode morar em Brasília e procurar uma vaga no sul do país, né? Ou você pode procurar uma vaga fora do Brasil. Então, essas carreiras de nuvem também tem mais esse benefício, né? De permitir ter um trabalho que é 100% remoto. Sim, eu vejo muita gente conseguindo viver coisas, né? Ou do ponto de vista de mudar o sonho de trabalhar em outro continente ou em outro país, né?
através do trabalho desenvolvedor ou trabalhando com cloud, ou mesmo se movendo para um estado que tem desejo de morar, ou saindo dos grandes centros, né, e morando num lugar mais ermo, né, para usar o limite aí, né, e podendo trabalhar com tecnologia, né, só tendo uma boa conexão, né, e trabalhando na disponibilidade que o empregador, né, ou o projeto demanda, né, ele consegue dar conta das tarefas, né, e, e eu acredito que eu acho que minha última pergunta aqui sobre o assunto, para quem tá pensando, boa remuneração, né, Camila? A Eu acho. remuneração, gente, é ótima, tá? A gente vê aí, a gente tem visto, né, profissionais aí que estão começando, tá, realmente com cloud, ganhando aí um torno de 4 a 6 mil reais, tá, em carreiras de nível mais júnior, né, e carreiras de nível aí chegando ali aos 10, próximo aos, passando um pouquinho dos 10 mil reais, quando eles se tornam sêniors, tá? Só que assim, é cada vez mais frequente ali encontrar salários na casa dos 20 mil reais. Não é, tem gente que fala assim, aquela salário de 20 mil reais é coisa de outras carreiras, gente que trabalha com TI não recebe salário assim, recebe sim, tá? Tem se tornado bastante comum, inclusive, salários nessa faixa, tá? Mas, claro, que são salários que vão exigir aí um tempo de experiência prática, né? Em projetos Sim, reais, sim. conhecimentos mais avançados, mas é algo totalmente possível, totalmente factível. Legal. Camila, eu muito obrigado por disponibilizar seu tempo, pela sua generosidade. Eu acredito que quem tiver interessado vai ter muita coisa para digerir, né? Se você chegou até aqui e pega um caderninho, volta, anota, tem muita palavrinha, muita sigla, muito termo, anota, vai no Google, joga, Com né, certeza. as certificações que ela falou, anota, joga no Google, pensa ali, depois vai no LinkedIn, compara, pega essas vagas que a Camila falou, compara, joga lá, tal, vê a quantidade de vagas, né, joga a segunda função, vê a quantidade de vagas, vê o que essas vagas estão demandando, e até para você ali entender o que as habilidades complementares ou as experiências complementares, né? E dê um tapa no LinkedIn, né? Ajuste o LinkedIn, crie coragem, né? Estude, né? Tente botar como uma meta, faça as provas. E caso você já tenha alcançado, né? Esses pré-requisitos, não tenha medo e submeta as vagas, né? Muitas vezes a gente fica, pô, aquela empresa, né? É uma empresa dos sonhos, né? Trabalhar, né, não, submeta a vaga, porque existe uma carência muito grande de Com profissionais, né? certeza. E ali na entrevista, caso você seja chamado, você vai entendendo melhor ali, vai ganhando experiência para as próximas, né? Com certeza. Camila, quer falar suas considerações finais? O que eu quero deixar aqui é uma palavra de encorajamento, tá, gente? Não se intimidem. Sempre tem um dia zero ali para todo mundo, um dia ali onde você vai ter que aprender algo novo, algo que você nunca viu antes, tá? Mas não se intimidem, seja qual for a carreira que você tem seguido até hoje, seja em uma carreira na área de TI, seja uma carreira que nem é de TI, você está tentando ali a transição de carreira, saibam Legal. que vale a pena sim estudar sobre cloud. Cloud, realmente, eu nem falo que é o futuro, não é o futuro, é o presente, né? E é algo aí que é muito, muito, muito promissor, né? Ainda juntamente aí com as áreas de ciência de dados, né? E de inteligência artificial, é realmente aí o que vai garantir a maioria esmagadora das vagas nos próximos anos, tá? Então, é Sim. algo que vale muito a pena. Tem salários muito, 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 muito atrativos, tá? E todos os dias, milhões, nem falo milhares, milhões de vagas permanecem em aberto justamente pela falta de profissionais qualificados, tá? Então, vale muito a pena, sim, investir, tá? Então, essa é a minha palavra para vocês. E sigam lá o meu perfil no Instagram, o @tanacloud. Vale muito a pena seguir o perfil da Camila,
porque ali ela tá... Várias dessas palavrinhas aqui, vários desses termos, certificações, ela comenta lá. Então, você está nesse aprendizado ali, começa a fazer parte do seu dia, e também já tem experiência ali, sempre tem uma coisinha nova para aprender, né, Camila? Com certeza, Pessoal, gente. se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você tem um amigo, compartilhe esse vídeo com ele, né? Se ele estiver querendo desenvolver na carreira em cloud. Se você quiser deixar algum comentário, ficou com dúvida, deixa um comentário aqui ou manda um direct lá para Camila, que tenho certeza que ela Com vai certeza. Vai responder. ser um prazer. Vai ser um prazer. Respondo sim. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. Valeu, gente.